Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar já já o nosso webinar técnico do revestimento ao monitoramento. Vou deixar rodando um videozinho para dar tempo das pessoas irem entrando. Já já, nesses instantes, a gente inicia para valer. Bem-vindo à nossa planta de fabricação de chapas revestidas, onde a tecnologia de ponta e a inovação se encontram para criar produtos de alta performance. Nossas máquinas de CNC aplicam revestimentos KST 600, 610, 620, 630, 650, entre outros, garantindo resistência superior à abrasão. Temperatura e impacto. Utilizamos processos de soldagem por arco aberto, com proteção por gás ou fluxo, conforme especificações do projeto. A precisão do CNC assegura a uniformidade e a qualidade do revestimento aplicado. A Calandra é uma máquina fundamental para nossos projetos de chapas revestidas. Ela dobra chapas em formas cilíndricas ou cônicas, além de desempenar ou planificar peças. Este processo é crucial para garantir a conformidade dimensional e a integridade estrutural das peças. O corte a plasma utiliza tecnologia avançada para realizar cortes precisos e de alta qualidade em chapas metálicas. O processo envolve um arco elétrico que ioniza o gás, criando um plasma que corta o metal com precisão milimétrica, controlado por CNC para garantir a exatidão dos cortes. Na célula de caldeiraria, criamos peças personalizadas conforme a necessidade do cliente. Utilizamos desenhos técnicos detalhados para guiar o processo de montagem, assegurando que cada componente seja posicionado e fixado corretamente para formar a estrutura final. Unimos peças de ligas metálicas usando processos de soldagem como eletrodo revestido, arame tubular e sólido nos processos TIG, MIG, MAG. Cada técnica é escolhida com base nas propriedades do material e nas exigências do projeto, garantindo a integridade e a durabilidade das juntas soldadas. Nosso Cobot proporciona agilidade, qualidade e rentabilidade em projetos de solda de união ou revestimento duro, equipado com a mais alta tecnologia em parâmetros de soldagem. O Cobot assegura a consistência da solda, replicando a qualidade visual e as propriedades mecânicas da solda manual, mas com maior eficiência e precisão. Finalizamos com o acabamento e pintura das peças montadas e soldadas. Este processo inclui lixamento, polimento e aplicação de revestimentos protetores, garantindo um produto final de alta qualidade, pronto para enfrentar as condições mais exigentes. Obrigado por conhecer nossos processos fabris. Estamos comprometidos com a excelência e inovação em cada etapa da produção, garantindo produtos que atendem e superam as expectativas dos nossos clientes. Excelente. Então, a gente já vai dar início do tempo de entrar a galera que precisava. Iniciar mais um webinar técnico aqui junto com as empresas do Grupo Lincoln. Hoje é um webinar direcionado aí para Lincoln Electric Service, onde o Renato vai falar do revestimento ao monitoramento, a evolução das grandes aplicações. Vou passar a palavra para o Renato Araújo, ele é líder de segmento da Lincoln, e todas as dúvidas e questionamentos eu vou olhando aqui e a gente faz no final, tá bom, pessoal? Lembrando que esse webinar é gravado, vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube e no final, quem ficar até o final, eu envio o certificado de presença para todos. Renato, passo a palavra para ti, qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Maravilha. Obrigado a todos. Primeiramente, um ótimo dia. Agradeço a oportunidade da Lincoln também para poder compartilhar todo o conhecimento aí com vocês e a oportunidade de estar fazendo esse webinar. Vou estar compartilhando minha tela.
Aí vocês só confirmam para mim, por gentileza, se todos vão estar visualizando. Deixa eu colocar o modo de apresentação. Tudo certo, Renato. Tudo certo? Deixa eu só minimizar aqui. Bem, senhores, primeiramente, novamente agradeço. O webinar de hoje é focado no revestimento ao monitoramento, a evolução das grandes aplicações. Então, aqui nós vamos estar mostrando toda essa evolução. Deixa eu só... O objetivo inicial, né, onde nós gostaríamos até de frisar, né, que da Linko, o nosso foco realmente é tanto a integração da indústria 4.0 como a indústria 5.0. Então, todas elas estão interligadas e nós caminhamos junto com a evolução. Então, nós transformamos as soluções de desgaste em ferramentas de inteligência operacional. Então, a indústria 4.0, nós temos como conhecimento que foi a evolução de conexão, a automação, dados em tempo real, geração de manutenção preditiva, esse monitoramento digital e, recentemente, né, desde 2020, tendo essa incorporação da indústria 5.0, que é o foco no bem-estar das pessoas, segurança, que é o pilar também nosso da Linko Elétrica, segurança sempre é em primeiro lugar. Então, o objetivo é fazer essa integração em questão da robótica, a integração que tem da automação com o ser humano. Então, o objetivo é realmente estar evoluindo sempre em conjunto. E esse é um do nosso foco, que está interligado ao realmente que envolve tanto a parte do revestimento, monitoramento, que é onde a gente frisa isso, dar segurança, evitar a exposição do colaborador a risco e aumentar o bem-estar dos colaboradores. E chegando nesse tópico, e até atrelado um pouco no que nós vamos conversando, e se o desgaste deixasse de ser uma surpresa? O que até coloquei uma imagem como representação de um chute, até mesmo representando a área crítica. Imagine se realmente ter que expor o colaborador para fazer inspeção manual nessa área. Então, quanto vai ter que expor o colaborador a risco também, por ser uma área que não é de fácil acesso. Então, com essas preocupações, aonde nós estamos evoluindo em conjunto e hoje nós temos a solução realmente para dar esse suporte, onde a gente consegue estar fazendo toda essa parte de monitoramento. Então, onde quando o desgaste ainda resta em seus ativos críticos, sua munição é baseada em dados ou inspeções, então você sabe exatamente quando intervir, e aí passa a ser uma informação em tempo real, ou seja, nós estamos saindo da manutenção reativa, que envolve inspeções manuais, desgaste invisível, as paradas inesperadas, além do principal, que é o alto risco operacional. E para onde nós estamos caminhando é para o monitoramento, que envolve toda essa parte da indústria 4.0, dados em tempo real, maior previsibilidade e decisões baseadas em informações. Então, com isso, essa evolução nos está permitindo entregar isso para nossos clientes e a gente fazer todo esse acompanhamento, dando todo esse suporte técnico. Lembrando sempre, segurança em primeiro lugar, que é o nosso foco junto com o cliente e, inclusive, também com todo o nosso time operacional internamente. E o que veremos hoje? O maior desafio, como o desgaste impacta em grandes operações industriais, as soluções de alta performance para ambientes severos, a evolução do revestimento e o futuro. Então, todas as perguntas, no final, perguntas e discussões. O objetivo é o quê? O desgaste, de qualquer forma, ele é inevitável. Então, a surpresa não precisa ser. Então, esse é o objetivo, a gente realmente já antecipar isso sem que realmente nós tenhamos surpresa quando há o desgaste. E muitos de vocês sabem quanto custa uma parada não planejada? Além de termos perda de produção, exposição das equipes ao risco, os custos operacionais não previstos, redução de disponibilidade dos ativos. Então, tudo isso impacta diretamente quando nós não temos um dado que nos indique, nos direciona como fazer uma intervenção. Então, tudo isso agrega, infelizmente, o valor devido a essas perdas que nós temos. Onde estão os maiores desafios? Temos na parte das sapatos de alimentação, caçambas retomadores e chutes.
Esses são um dos maiores que temos em questões de desgaste, desafios operacionais, então por isso a gente vai estar um pouco frisando um pouco mais nesses pilares, mas é mais para vocês conhecerem o quanto realmente isso impacta numa operação. E o que uma solução precisa realmente entregar. Sempre o foco também é em aumentar a vida útil, redução de manutenção, que envolve evitar a exposição dos colaboradores a risco, menor aderência de material, dependendo das oportunidades, apresentar resistência à abrasão, a impacto e termos maior disponibilidade dos ativos. Esses são os conceitos que a solução precisa estar entregando. E como nós respondemos todos esses desafios que nós temos do desgaste? A escolha da solução ideal sempre vai estar focada nos mecanismos de desgaste, é sempre para a gente entender o ambiente, quais são os fenômenos tribológicos, seja impacto ou abrasão, e abrasão também combinado, a temperatura, a geometria da aplicação, se tem limitação de peso, carga estrutural. Então, todas essas informações é importante sempre quando a gente faz essa análise em conjunto também com nossos clientes para sermos mais assertivos com as soluções que nós temos, devido nós temos um ecossistema de soluções. Então, a melhor solução não é a mais resistente, é a mais adequada para cada desafio que nós vamos encontrar para cada tipo de aplicação, né? No mesmo cliente, a gente pode ter diversas aplicações também. Então, com isso, a Lincoln Electric, ela abrange todo esse ecossistema. E como a tecnologia está transformando a gestão do desgaste. O desgaste não precisa mais ser descoberto, ele pode ser monitorado. E essa é a nossa proposta. Aqui somente uma ilustração, um vídeo, né, rápido, e até mesmo uma simulação de como é a representação de um chute. O objetivo do monitoramento é realmente nas áreas críticas. Por quê, Renato? Porque precisa somente ser nas áreas críticas. Porque não há necessidade de fazer um investimento em áreas onde não tem um desgaste. Ou o desgaste ele é moderado, leve. Então, o nosso foco pilar é realmente identificar, juntamente com o cliente, dar o suporte técnico, buscando verificar quais são as zonas críticas. E com isso, nós podemos fazer o monitoramento. Aonde não tem um desgaste severo, não há necessidade de fazer um monitoramento. Então, esse é o grande objetivo e deixar de ser uma surpresa. Uma vez você fazendo um controle na sua zona mais crítica, você consegue ficar mais tranquilo que as outras áreas, que não é um desgaste tão severo, você está tendo uma boa performance também. Então, do revestimento monitoramento, a ideia consiste em referente, ontem nós temos inspeções em altura, espaços confinados, levantamentos manuais, paradas obrigatórias para manutenções, e aonde essas decisões são baseadas em experiências e inspeções. E hoje, que é o que nós vamos estar apresentando, é o monitoramento remoto, os dados em tempo real, principalmente menor exposição das equipes, que é o principal, maior previsibilidade e decisões baseadas em dados. Então, nós vamos ter mais segurança, mais previsibilidade e menos intervenções. Então, esse é o grande foco. E o monitoramento de ativo de desgaste, deixa eu só. Espera só um minutinho. Que tinha travado aqui. Estão conseguindo visualizar? Sim, Renato, tudo certo. Sim, aqui tinha travado aqui. Maravilha. O monitoramento de ativos de desgaste, que é onde nós vamos estar mostrando para vocês o sistema digital para monitoramento. Então, nós temos sensores sem fio de alta precisão, temos uma plataforma digital integrada, um gateway que é como se fosse um roteador que realmente fica próximo ao equipamento. Então, isso é para podermos ter o sinal e, principalmente, nós, com base, tendo toda essa estrutura, vamos apresentar relatórios mensais, alertas automáticos, assim podendo ser customizados também, monitoramento e também certificado da Anatel. Então, é um processo de fácil implantação, sem cabeamento
Então, a gente tem essa previsão antecipada de falhas e menor estoque de sobressalentes. Porque a solução One, né, que seria a solução de monitoramento de ativo de desgaste, com foco em segurança, disponibilidade, previsibilidade e eficiência. Nós vamos estar apresentando para vocês um dashboard, onde na plataforma digital vocês vão conhecer como conseguimos acompanhar cada peça de desgaste. O objetivo é reduzir exposições dessa equipe, como já dito, eliminar essas paradas, permitir planejar intervenções com base de vida útil e reduzir os custos operacionais e aumentando a confiabilidade dos ativos. Aqui só para vocês conhecerem como é integrado ao revestimento. Nós temos aqui nessa imagem à esquerda a estrutura do equipamento. E aqui ela ilustra a peça de desgaste, onde nós temos a chapa base. O sensor ele é acoplado, integrado na chapa base, onde o sensor está representado aqui nessa direita com essa fita. Então, essa plataforma aqui, ela é enclausulada de forma que temos toda essa proteção também de qualquer temperatura, em questão de chuva, então umidade, então toda essa proteção ela tem e ela é incorporada na chapa base. E com essa sonda ela cobre toda a região do revestimento duro, ela é alojada aqui na chapa base, e com isso, conforme vendo o material processado e tendo os desgastes, nós conseguimos ter medição em tempo real que nos permite fazer essa avaliação, análise de forma remota. Todas elas vão estar sempre interligadas com o Gateway, estarei apresentando um pouco mais adiante, que é onde faz toda essa comunicação e nós temos esse dado em tempo real ao redor do mundo. Então, como essa informação chega até você? Tudo isso envia uma nuvem, não é um aplicativo que necessita, é simplesmente um URL, onde você consegue acessar, fazer a integração da quantidade de engenheiros, equipe de manutenção, segurança, o que desejar, consegue ter esse acesso. E o objetivo é o quê? Tendo essa interface toda ligada na nuvem, tudo está interligado. Nós temos o material, que é onde vai estar ali exposto, e é onde nós temos a comunicação com o Gateway. Isso vai enviar o sinal para a nuvem, que vai realmente fazer essa comunicação, podendo ser uma interface via SAP, outras plataformas, permitir essa visualização ao vivo. E aqui nós temos toda a comunicação direta com o time da Alloy Steel, que faz a customização também com a necessidade do cliente para a geração de relatórios. E nada melhor do que, por mais aqui foi um pouco inicialmente a parte da introdução, nós conhecemos de forma ao vivo, né, fazendo essa demonstração, que é onde vocês vão visualizar como realmente é na prática esse monitoramento, para que vocês possam conhecer mais em detalhes. Bruno, confirma para mim, realmente estão todos vendo minha tela? Normal aqui. Maravilha. Aqui é um exemplo, né, que nós temos realmente, na prática, nós instalamos 8 liners, 8 peças, 8 chapas de desgaste, e o que essa plataforma digital nos permite? Temos a visualização em tempo real. Aqui, ela demonstra para nós, de forma 3D, a simulação do equipamento, que eu vou estar mostrando mais adiante para vocês também. Então, aqui a gente consegue visualizar como está a exposição dessas 8 peças. Aqui, ele nos mostra quantas peças temos instaladas. 8, que no caso temos 6 que estão em condições verdes, em questão que estão boas, não há um desgaste
prematuro, um em sinal em alerta, que é onde já está na zona, chegando na zona crítica, e quando ele chama de danger, que seria vermelho, que é a parte de perigo, que é quando já está realmente próximo da troca de desgaste. E aqui, até é ótimo, tá mostrando aqui também de forma offline, porque demonstra que até essa observação de estar offline, o sistema, o gateway, com essa comunicação, ele identifica. Então, isso nos permite entender o que está acontecendo com o equipamento, se às vezes, muitas vezes, é uma falha somente de comunicação, e isso é regularizado automaticamente. Mas é para mostrar para vocês que isso também o sistema identifica. Mais abaixo, nós temos a visualização de cada peça de desgaste. E cada peça, ela vai nos mostrar quanto de material está realmente disponível de material para desgaste, e aonde que, no caso, uma peça está com identificação de alerta, nós temos 3 milímetros de desgaste. E no meu campo mais à direita, nós temos um dashboard que nos permite gerar relatórios inteligentes de acordo com a necessidade. Últimos 6 meses, últimos 12 meses, 36 meses, e com isso ele vai gerando esse dashboard, que é uma forma de visualizar, de acordo com essas 8 peças de desgaste, como está o comportamento de cada uma. Então, essa plataforma digital, ela facilita a gestão do desgaste. E aqui a gente tem um heatmap, que é onde mostra como está o desgaste por cada peça de uma outra forma de gráfico também. E mais abaixo, conforme acima, ele mostra gráficos focando realmente como está a saúde de cada peça. Aqui a gente consegue focar ela individualmente. Ou seja, quando eu consigo não só saber o ID, que no caso é a identificação da peça, os status dela, se está boa ou não, a localização, a saúde da bateria e como está o desgaste. E a última atualização, sempre tendo uma comunicação, praticamente cada 6 horas tendo essa comunicação. E temos também como facilidade aqui até mesmo de fazer uma gestão de filtrar entre do menor do mais desgastado para o menor desgaste. E aqui, para a gente fazer uma ilustração somente de 2 peças, vamos focar nessa daqui, que está com uma saúde boa. O que a gente consegue visualizar? 97% da saúde de bateria dessa peça. Hoje, ela encontra-se com 92% ainda de material disponível para desgaste, ou seja, essa solução que nós fizemos, aplicamos no cliente, que está em tempo real, ela tem 13 milímetros de revestimento disponível e já desgastou 1 milímetro, ou seja, 12 milímetros, o próprio sistema ele calcula a porcentagem de material que está disponível ainda para ser desgastado. Então, aqui a gente consegue identificar aonde está essa peça de desgaste e, com isso, fazendo uma gestão individualmente de cada peça. Em questão do material que está aplicado, a espessura realmente de 12 milímetros, de 13 milímetros. E uma outra observação, esse warning levels, que seria em questão de níveis de desgaste, é customizado. Renato, tem que ser sempre o alerta 50%, tem que ser sempre a zona mais crítica de perigo 10% do material disponível? Não. É customizado de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o que ele deseja fazer essa alteração. Então, isso não é um padrão, a gente consegue fazer essa alteração junto com o time da Alloy Steel, que a gente faz essas modificações de acordo com a necessidade. E mais abaixo nós temos a questão também do sensor, como está à disposição dele, as últimas mensagens que nós temos também. Aqui a última mensagem foi dia 24 de junho, às 10h52 da noite, período de 6 horas.
E aqui a gente consegue fazer mesma na plataforma que mostra de forma geral para todos, nós conseguimos também fazer individual, gerando gráficos para poder fazer a representação. Então, aqui de forma, essas informações você obtém de cada peça e que é o mesmo que nós temos pensando numa peça que já está desgastada. E aqui nós podemos visualizar que 23% está disponível de material de desgaste, ou seja, dos 13 milímetros, 10 milímetros já houve desgaste, havendo só 3 milímetros disponível para ser desgastado. E aqui é a mesma observação. A gente tem uma visualização em 3D que nos permite identificar aonde está essa peça que está sofrendo maior desgaste. Questão do material, também podendo customizar. Saúde da bateria ainda encontra-se ótimo. E aqui, uma grande observação. Ele já nos permite uma previsão de quando ela seria a zona de risco, que é de perigo, que está previsto para 24 de julho, que seria praticamente 1,5 milímetro que estaria ainda material disponível para desgaste, e a previsão de desgaste completo dia 6 de setembro. Ou seja, essa plataforma nos permite ter essa previsibilidade de realmente já planejar, fazer uma intervenção para fazer a substituição. A última resposta desse dado foi às 4 horas da manhã, no dia de hoje. Então, tudo isso em tempo real nos permite termos a melhor gestão de desgaste. Seguindo com tudo isso que vocês visualizaram na plataforma, aqui realmente é a aplicação que nós fizemos, do piloto à comprovação. Então, essa solução que nós aplicamos no transportador de correia, tá? Foi a primeira instalação, já validada com sucesso. Então, a gente está tendo dados reais de operações, igual vocês acompanharam junto conosco. O Gateway, como vocês podem visualizar, que é um roteador, está instalado bem próximo ao equipamento. Nós conectamos ele diretamente à fonte de energia no painel, somente para garantir realmente que não vai ter nenhuma desconexão, para não perdermos nenhum sinal. E com isso a gente consegue ter todo esse dados. Então aqui é uma solução, como era antes, era uma solução com choque bar. Em torno de 7 meses, nós já tínhamos uma deteriorização severa, incluindo os componentes estruturais. Então aqui vocês podem notar que a zona crítica já estava completamente desgastada, que são essas duas peças. E após 8 meses já de operação, já espera-se que a solução proporcione mais 4 meses de vida útil, alcançando um aumento de pelo menos 1,6 de durabilidade. Então, nós saímos daquela imagem anterior e fizemos as substituições, onde tem aqui as numerações também, para que seja de fácil interpretação na plataforma, para identificação, e com isso a gente tem a pós-operação. Então, aqui a gente já está esperando uma vida útil de 1,6 de durabilidade. E aqui é um pouco da plataforma que vocês conheceram também, quando ela inicia toda verde, todo o material disponível para desgaste, e com isso nós vamos fazendo a gestão em tempo real, acompanhando cada momento. Às vezes, quando já estiver ao final, a gente aciona já nosso time de suporte para verificar o que está acontecendo, ou se não, a gente solicita para o consultor técnico verificar junto com o cliente se teve alguma ocorrência em particular, para a gente fazer identificação e regularização desse status. Mas o objetivo é vocês entenderem o quê? Todos os status, eles se comunicam, desde realmente como se está saúde boa, até a questão de sinais de alerta, de perigo e também quando está offline. E aqui foi um pouco que vocês viram lá também do dashboard. E essa ilustração em tempo real é realmente que a gente já temos aqui também no Brasil, que é onde nós temos comprovação. E aqui é um outro exemplo também que nós temos lá fora também, que é até mesmo um cone que há também monitoramento. Então, aqui vocês conseguem visualizar de cor cinza, aqui onde estaria o status offline, amarelo, que já houve mais desgaste, e verde, que está com status com material disponível
de desgaste de consultação boas. Então, com esta representação, a gente consegue mostrar para vocês que não é somente uma peça retangular que nós podemos fazer esse monitoramento. Conseguimos fazer até mesmo peças conformadas, e no caso aqui podemos visualizar que foi feito com certeza somente nessa seção do cone, que vamos dizer assim que seria somente quase um quarto do quadrante, por conta que é onde é a zona mais crítica, que é esse o objetivo. E aqui nós temos também que a plataforma nos permite saber a localização aonde está esse equipamento. Então, essas são uma das vantagens também, que você consegue fazer a gestão de inúmeros equipamentos dentro da plataforma digital que vocês têm para acompanhamento. Então, o que está por trás do monitoramento? O monitoramento, a gente já estamos entendendo ali que fornece os dados, mas o que entrega realmente a performance é o revestimento. E aqui a gente vai estar entrando nas nossas soluções da ArcoPlate, que é onde nós temos maior vida útil, menor aderência de material, maior disponibilidade e melhor fluxo operacional. Então, por mais que a gente tenha toda essa vantagem tecnológica que nos permite ter essa previsibilidade, a gente entra também com as soluções de alta performance, visando promover maior vida útil. E a ArcoPlate, ela vem de que maneira? Além da resistência ao desgaste. Então, é uma solução com alta concentração de carbonetos, podemos fazer um acabamento polido ou padrão, temos diversas espessuras também disponíveis, e é um material que é onde apresenta maior resistência ao desgaste, para abrasão e impacto. Então, é um processo patenteado de dupla deposição, uma superfície de baixa rugosidade, desenvolvida especialmente também para onde desgaste, onde há fluxo de material, são igualmente importantes. Então, é uma tecnologia que nós temos também, que é onde esse monitoramento a gente acopla nessa solução para estarmos acompanhando em tempo real, buscando sempre um aumento de performance. Então, mas entra até mesmo nesse questionamento. Mas a vida útil é o único desafio? Então, aumentar a vida útil nem sempre resolve o problema, e quando o material deixa de fluir, que é também as vantagens que nós temos com essa solução, que além de resistência de desgaste, nós temos 23% menos atrito em comparação às soluções de aço inoxidáveis e chapas microligadas, que é no caso, aqui a gente deu uma representação do 400 brilho. E aqui, com essa representação de rugosidade da superfície, podemos visualizar ArcoPlate lisa, que seria o padrão, sem ter o polimento, a gente tem 6.0, ArcoPlate já com a superfície com polimento 2.1, em comparação até mesmo com as nossas chapas, que vamos estar comentando um pouquinho mais adiante, de convencional, revestimento 9.5, chapa de aço 400 brilho e o ferro fundido branco com essa superfície. Então, com isso, o que nós temos de vantagem? Melhor fluxo operacional e menor risco de obstruções. Então, com isso, a gente vai ter maior disponibilidade e produtividade dos ativos. Aqui é só uma representação dos tipos de revestimentos, as durezas, questões das resistências, abrasão, impacto, temperatura de trabalho e anti-travamento, a gente chama de anti-agarramento também, que é o quanto o material tende ali a agarrar, e com isso a ArcoPlate a gente não tem esse problema. E aqui vários tipos de espessura que nós temos também, de revestimento com base, e a placa padrão, medida padrão que nós temos, mas toda essa placa padrão não a gente só fornece essa placa padrão, nós realmente customizamos de acordo com a geometria e a necessidade do cliente. E aqui, de forma representativa, é a presença da alta concentração de carbonetos, que é representada aqui na ArcoPlate 1600. Temos a representação dos materiais convencionais, e quando a gente fala de ferro fundido, a gente não tem essa presença de carbonetos de cromo. Nós temos somente carbonetos de ferro e matriz austenítica. Então, não é o foco em questão tecnicamente afundado nisso, mas para vocês entenderem que, devido a essa ArcoPlate, a gente tem uma alta concentração de carbonetos. Nós temos aqui uma representação em questão das durezas por cada solução: ArcoPlate, o revestimento convencional, o ferro fundido branco, NiHard e as chapas microligadas. E com isso,
por mais termos a representação da dureza, aqui temos também o que nós sempre focamos na perda de massa. O que seria essa perda de massa? Através da norma ASTM-G65, que a ASTM-G65 nos permite termos um indicativo de quanto que perde esse material pós-submetido o ensaio, que nada mais como se fosse um cone onde tem a presença da areia, que seria considerado como material abrasivo, uma roda de borracha que é submetida um suporte aonde tem a amostra, que vai ser realizado o ensaio, e com isso essa amostra é acoplada nesse dispositivo, e com a roda de borracha junto com uma pressão, uma carga, é direcionada, e com isso fazemos as medições conforme o tempo, conforme a protocolo da norma, a STM-G65, e com isso nós conseguimos ter dados de perda de massa. Então, aqui, quanto menor perda de massa, mais resistente à abrasão ele tem. Então, com isso, é um teste que nós fazemos para todas as nossas soluções, visando o quanto que realmente ele tende a aumentar a performance. Então, aqui a gente consegue visualizar o arco plate 1600 0,072, o revestimento convencional 0,15, e o ferro fundido branco 0,10, NiHard, e até mesmo o aço microligado 0,30. Então, aqui a gente vê que o arco plate ele tem maior resistência ao desgaste. E aqui é somente uma representação de como é a superfície polida, a lisa, e aqui como é o revestimento com até mesmo sua zona tecnicamente afetada, conforme ele é realizado. E buscando a microestrutura, onde é uma estrutura mais homogênea, onde nós temos grãos mais refinados, e com isso até mesmo na próxima da subbásica, onde ocorre a diluição do material revestido com a chapa base, nós podemos visualizar que não há tanta diluição, onde nos permite também ter uma resistência alta resistência à abrasão e alta presença de carbonetos do início ao fim. E aqui é uma representação de uma solução que é 20 milímetros mais 40 milímetros de revestimento. E uma das vantagens que nós temos também da Arcoplate, que isso tudo fazemos de uma só vez, uma só camada. Então, 40 milímetros nós conseguimos fazer o revestimento com um só passe. E aqui um pouco da exposição de como é a Arcoplate em campo. Então, aqui nós temos o fluxo de material significativamente melhor. Isso daqui é uma caçamba de caminhão fora de estrada. Antes, podemos visualizar que aqui eles utilizavam muito material microligado, até mesmo, onde temos maior agarramento aqui do material, que é um carvão vegetal que está aqui concentrado aqui também, junto com o material argiloso. E após a solução Arcoplate, a gente tem uma superfície muito mais lisa. E com base em cases que nós temos de sucesso também, era o que antes, né, que eles fizeram a substituição junto com o cliente. Antes tínhamos mais de 30 caminhões equipados com a solução Hardox 450 milímetros, que era 16 milímetros, então teríamos, o cliente tinha 16 mil horas máximo de operação, que era o antes. Então, após a incorporação da implementação com a solução Arcoplate, que nós substituímos para 16 milímetros Hardox, foi substituído para 9+8 em algumas partes, e outros 9+6. Tivemos um ganho de mais de 50 mil horas, ou seja, após as mesmas 16 mil horas que hoje já tinham desgaste por completo, após nossas mesmas 16 mil horas, só havia desgastado 3 milímetros com a solução Arcoplate. Tudo isso mostrando toda essa evolução, até mesmo ensaios de GM5, todo como é a microestrutura da Arcoplate, e aonde nós mostramos em campo o quanto isso realmente a gente tem de ganho de vida útil. Então, algumas unidades, tivemos a resposta que foram mais de 50 mil horas de operação. Então, aqui é uma outra imagem representando ali a aglomeração do material, que isso é um fator negativo, e após a instalação dos kits de revestimentos em toda a sua caçambria da frota, a gente teve esse ganho de mais de 50 mil horas aí de operação.
outros tipos de aplicações também, onde o material está agarrado aqui também, em trator de esteiras. Então, antes também era focado uma solução com material Hardox, e após a substituição com a nova solução com Arcoplate, nós temos melhor aderência do material, ele escoa, não tem um agarramento, ou seja, então isso a gente começa a aumentar o ganho de produção, eficiência também para o cliente. Então, são casos que nós temos de sucesso que a gente, com as soluções, aplicando até mesmo os kits de revestimento. E o objetivo é mostrar também que não estamos limitados às peças somente retangulares, conseguimos customizar, fazer conformação de acordo com a necessidade. Então, aqui é um silo de carregamento de vagões, onde nós temos uma transição de quadrado para redondo, e toda essa solução foi feita com Arcoplate, que também era uma crítica também que o cliente tinha, a questão que tinha muito material agarrando, além de que o material não estava tendo uma boa resistência à abrasão e impacto, e com isso nós melhoramos com a nossa solução, substituindo todo o revestimento interno com Arcoplate, e com isso aumentando a vida útil para o cliente também. E aqui são mais alguns outros exemplos de kits de caçambas, nesse caso de pá carregadeira, escavadeira hidráulica. Então, esses são alguns outros exemplos de kits que nós fazemos toda essa inserção dentro dos equipamentos de forma a aumentar a vida útil para o cliente. Então, essas são algumas outras soluções, placas, peças retangulares, que é mais comum, e temos também como objetivo realmente não ter furações, para aumentar, ter essa superfície de forma homogênea, de forma que não tenha irregularidades. Nós temos também a solução Arcobolt, que nada mais nada menos é um parafuso onde até mesmo a cabeça do parafuso ela tem essa resistência à abrasão, tem essa superfície lisa também, que é onde não tem aderência do material, e com isso a gente aumenta a vida útil. Então, aqui além dessas vantagens, voltar também em questão de segurança, nós temos o quê? Essa fixação inteligente, que eu vou mostrar mais adiante aqui no vídeo, que é fixar de um lado só, não havendo a necessidade de expor o colaborador a risco do outro lado. Então, essa é uma das outras vantagens que nós temos com a Arcobolt, é realmente manter uma superfície lisa, sem irregularidade, para a gente manter o foco, que é a aderência do material para ele escoar. Só que essa cabeça ela tem toda essa resistência ao desgaste também. E com isso, essa porta autotravante, com a parafusadeira, a gente consegue fazer essa fixação, e a parte de trás, que é onde deveria expor o outro colaborador a risco, não precisa, porque ele faz esse autotravamento igual irá mostrar aí no vídeo. E com isso, por mais focando em questão de aplicações, Arcoplate, também a parte que envolve o monitoramento, nós temos também outras aplicações, outros desafios. Então, se em alguns ativos o desafio está no fluxo de material, em outros o desafio está na combinação correta entre abrasão, impacto, engenharia de aplicação, e aí entra também as nossas soluções KST, que é soluções de revestimento duro também, que nós temos de acordo com cada aplicação, a gente entende os desafios, e com isso a gente vai promovendo certas soluções. Então, os principais diferenciais, a gente tem uma ampla variedade também de ligas para diferentes mecanismos de desgaste. Aqui é uma representação como é o revestimento, um pouco o Bruno mostrou no vídeo ali também. Então, são projetos customizados para cada aplicação. Nós todos temos a produção local também. Podemos fazer, devido à nossa máquina CNC, podemos fazer diversas maneiras de cordões de solda. Então, podemos fazer em formato wave, ondulado, que é senoidal, de forma reta. Então, desenvolvido para maximizar a vida dos ativos em ambiente de alta severidade. Então, para cada desafio, temos uma liga para ser aplicada. Então, sempre é importante ter essa comunicação junto com o cliente, entender não só as dificuldades, entender todos os fenômenos tribológicos, tudo que acontece no equipamento, para realmente sermos assertivos com a melhor solução, que às vezes a solução não possa agregar muito peso. Então, a gente tem até chapas desde ultra fina, que é de 6 milímetros, até chapas mais espessas. Então, para cada liga,
seja o KST 600, 620, 630, câmara de tungstênio, temos também a solução nanotecnologia também. Então, para cada elemento de liga, a gente tem a sua aplicabilidade. Então, é sempre importante a gente identificar isso, os fenômenos que ocorrem no equipamento, para a gente dar o melhor direcionamento. Então, quando a gente tem até mesmo aqui, tá, ligas KST 600, câmara de cromo de ouro, cromo com nióbio. Então, cada elemento de liga, ele agrega valor em questão de resistência à performance quando ele é submetido a aplicações. Então, por isso é importante a gente entender todos os fenômenos. E aqui, de forma representativa do que seria da solução nano, e eu faço até uma analogia de forma que possam entender um pouco melhor. Imagina uma construção de um muro com tijolo. Esse seria, imagina que essa construção de muro com tijolo seria a microestrutura dos revestimentos mais convencional, onde a gente tem essa formação dos carbonetos, né? Esses tijolos grandes mais passados. E a solução com nano seria essa mesma construção de muro, só que, na verdade, ser tijolo seria areia compactada. Por que faço essa analogia? Porque a microestrutura, a gente tem grãos em nanopartículas, em nanômetros. Então, assim, nós conseguimos ter uma microestrutura refinada, homogênea e também desde da zona termicamente afetada, que é a parte onde há a diluição do aço base com o revestimento, ela mantém íntegra com alta resistência, com alta dureza, né? E também apresenta alta resistência ao desgaste. E esse gráfico, eu gosto muito dele porque aqui vocês podem visualizar o fator G65. Quanto maior o fator, maior resistência ao desgaste. E aqui a sua dureza, de 10 a 75. Então, aqui toda a solução de nanotecnologia, vocês podem visualizar que ela encontra-se nesse quadrante aqui do quadro, do gráfico. Então, você vê que ele tende a ter o maior resistência ao desgaste e além de ter a maior dureza. E os revestimentos dos carbonetos de cromo complexos que nós temos também, ele está nessa região aqui do gráfico, que são materiais muito bons também, mas aqui conforme representação do indicativo também de ASTM G65, igual eu comentei um pouco atrás, ele nos permite ter essa visualização como é a performance dele referente à resistência à abrasão. E aqui os aços martensite, que também é muito utilizados em mineração, siderurgia e outros segmentos, que é aços Hardox. Então, todos praticamente representando aqui também. Então, aqui a gente consegue ver num gráfico só como está a localização das nossas ligas de revestimento quando a gente fala de resistência à abrasão, aplicações onde o desgaste é severo. E aqui, quando a gente fala de nano também, aqui a gente até demonstra também a perda de massa, em questão até do nano 9192, que é uma das ligas mais novas que nós temos, que tem a presença também de concentração de tungstênio. Então, aqui a gente tem 0,01 de perda de massa em comparação até a nossa própria liga, que é um carboneto de cromo, que é a liga de entrada, 0,25. Então, com as nossas próprias ligas, a gente consegue demonstrar o quanto que a solução nanotecnológica ela nos permite aumentar a sua resistência à abrasão. E com isso é uma inovação que a gente garante performance superior. E para fazer uma solução nano, não é uma solução que é onde a gente permite utilizar várias camadas de espessura. Por ser um material muito específico e questão de estar em nanopartículas também, além de o processo de revestimento tem que ser com os parâmetros corretos, além de evitar temperaturas excessivas, porque se eu não respeitar esses dois, além de ter excelência na aplicação, eu não tenho material nanotecnológico. Então, o material nano, a gente precisa não aumentar as espessuras de revestimento, porque o máximo que a gente consegue, dependendo, é 2 camadas, mas o padrão é 5 milímetros de revestimento
porque com esses mesmos 5 milímetros eu já tenho uma alta resistência ao desgaste, e com isso, em comparação a, dependendo se fosse utilizar uma mesma liga KST-600, colocando 3 camadas, uma só camada nessa, ela já nos permite realmente ter maior resistência à abrasão. E quando eu não, porque ele não é multicamada, de colocar várias camadas uma sobre outra, porque quando eu faço isso, eu aumento a temperatura e eu perco as características do material. Então, são para cada liga, para cada solução, para cada aplicação, a gente tem que respeitar as suas características e também aonde serão submetidos as aplicações, para a gente sempre buscar a melhor solução para cada tipo de desafio. E aqui um pouco para vocês conhecerem também algumas aplicações que nós temos em campo, que é a caçamba de mineração, que nós temos também, toda solução feita em nossa unidade, em Atibaia. Aqui a solução antes e depois, que antes era com também chapa microligada, a gente substituiu com a solução com revestimento duro, colocando uma liga mais nobre, que é o carboneto de cromo em nióbio, onde a gente tem a presença do nióbio que ajuda a gerar carbonetos secundários, que com isso a gente tem o refinamento mais dos grãos, aumentando mais a vida útil. Então, para cada aplicação, nós vamos identificando os desafios. Aqui é uma outra caçamba bilabial, que é uma máquina de recuperador de pá de homogeneização, que antes também era uma solução que era mais presença de ácidos microligados, chapas expandidas. Nós substituímos toda ela com as nossas soluções, com revestimentos, e no caso aqui fizemos até o processo de soldagem CNC em questão com a solda Wave, também com material câmara de cromo e nióbio. Fizemos toda a reengenharia dessa solução, visando aumentar também a eficiência do material que está sendo retomado, e com isso temos o maior volume aqui de material, e com o objetivo também com mais resistência ao desgaste. Então, a gente faz todo esse trabalho em conjunto, sempre com a engenharia do cliente, para a gente poder estar proporcionando a melhor solução de acordo com a sua necessidade. E aqui nós temos também dentes, somente para onde fica em caçamba, como era antes a solução, onde o nosso time, consultores técnicos, todos engenheiros especializados também faz esse trabalho ajudando, proporcionando a maior vida útil. Então, a gente identifica a causa, identifica as dores, quais são os problemas, e com isso a gente faz todo um estudo, faz uma reengenharia, melhorando o ângulo de ataque, colocando material com mais resistência à abrasão também, a impacto, quando há necessidade. Se há necessidade de melhorar o aço estrutural, melhoramos também. Então, a gente faz toda essa identificação para conseguir dar o melhor suporte. Aqui é um outro exemplo de aplicação em campo, em kit de revestimento, assim como vocês visualizaram com a solução Arcoplate, alguns kits. É o mesmo que nós também utilizamos para as placas revestidas, então a gente consegue fazer toda a conformação de acordo com a necessidade, e com isso a gente faz toda a instalação ali. O cliente faz toda a instalação, a gente fornece todos os kits, e o cliente faz a instalação de acordo com a sua necessidade. E aqui é a questão de sapato de alimentação, todas utilizadas em revestimentos também, onde o revestimento é somente na zona crítica, onde não há necessidade, a gente não coloca o material refrigerante, somente o material estrutural, e com isso a gente tem também um aumento de vida útil. Muitos desses sapatos, às vezes, utilizam como aço fundido, e com isso foi feita uma reengenharia, e hoje a gente entrega como solução revestida, que aí é onde a gente teve também um grande aumento de vida útil, que hoje a gente vem entregando também para alguns clientes já. E aqui somente para conhecer um pouco de outros componentes, seja questões de tubulações revestidas, rampa, chute, calha rotativa, barra quebradora. Então, para cada tipo de desafio, nós temos uma solução, e com isso a gente vai sempre em conjunto com o cliente para poder proporcionar a melhor aplicação. E até mesmo a gente tem malha de peneiramento, até mesmo soluções que envolvem choque bar. Então, com isso, a gente vai diversificando de acordo com os desafios.
e de forma conclusiva desse webinar é onde o que a evolução não está apenas em revestimentos mais resistentes, está na combinação entre engenharia, tecnologia e dados para decisões mais inteligentes. Então, hoje vocês podem conhecer como a indústria 5.0, a Lincoln, a gente vem trabalhando muito conjunto com isso para proporcionar melhor qualidade de vida aí para os colaboradores dos nossos clientes também, quando vai fazendo essa inclusão dessas informações para decisões também, por conta do monitoramento, e com isso a gente tem também, cada tipo de solução tem sua aplicação, tem a sua necessidade, mas sempre em concordância com as necessidades do cliente, para a gente sempre buscar a melhor solução, porque o desgaste sempre vai ser um dos maiores desafios, mas é importante a gente entender cada particularidade, para cada cliente, para cada equipamento, a gente tem um desafio, e com isso a gente vai trabalhando em conjunto. Bem, eu agradeço a todos aí pela oportunidade, espero que tenham tido a oportunidade de conhecer um pouco de nossas soluções, e tanto quanto do revestimento e monitoramento vem evoluindo, e com isso a gente está cada vez mais empenhados aí para dar o melhor suporte técnico para todos vocês. Obrigado novamente pela oportunidade. Boa, Renatão. Parabéns aí pelo conteúdo. A gente teve algumas perguntas aqui. O Luiz perguntou se Arcoplate 1600 versus Mi-Hard para impacto é recomendável. Se é recomendável. Perfeito. Só confirmando, ele aqui cortou um pouquinho. Arcoplate, se é recomendado para impacto, isso? Versus Mi-Hard. Mi-Hard, tá certo? Mi-Hard, sim. O Arcoplate, sim. Ele realmente dura mais, em questão, além de que ele tem a resistência à abrasão e impacto combinado, que é uma das vantagens da solução Arcoplate. Então, a gente tem essa combinação dos dois fenômenos tribológicos, né, que é abrasão e impacto, mas Arcoplate é uma solução ideal também quando há esse desgaste por impacto. Para aplicação em ventiladores industriais, quais as soluções que você recomendaria? Ventiladores, nós temos tudo. É importante a gente entender qual é a aplicação que está sendo utilizado o ventilador, mas nós tanto utilizamos muito soluções com KST, que é revestimentos, que dependendo de ventiladores, a gente utiliza por ter essa preocupação com o peso. Temos as soluções, igual comentei, das chapas ultrafinas, que é 3+3, a gente pode sobrepor, ou dependendo, uma chapa 5+3, 6+4, então, com essas ligas, né, que é onde a gente não pode agregar muito peso, por isso é sempre importante entender onde está sendo aplicado esse ventilador, quais são os requisitos do equipamento em si, para que a gente consiga ter o melhor direcionamento. Mas, de imediato, falando de ventiladores, seria uma solução KST, que aí a gente tem essa variedade de espessuras, de acordo para não agregar peso ao equipamento. Qual o metal base usado para deposição do revestimento e qual é o custo frente a um Hardox 450 e um ferro fundido para essa solução? Perfeito. Todos os revestimentos, seja Arcoplate ou KST, ambas soluções são praticamente 99% em base a STMA 36 ou 1020, ou seja, um aço doce, que é um aço de baixa liga. Em questões de custo, em comparação ao Hardox, lógico que em comparação de custo, seja Hardox, ferro fundido, é uma comparação que a gente precisa identificar qual que é a solução, porque é um pouco relativo. Às vezes eu tenho um Hardox, somente ilustrando, um Hardox de 1 polegada, de 25 milímetros, eu não vou colocar uma solução que seja Arcoplate com mesma espessura ou uma solução KST com a mesma espessura, porque eu não preciso. Por quê? O revestimento, ele tem essa vantagem a gente consegue diminuir o peso, diminuir a espessura, por conta de que ele entrega mais resistência à abrasão, mais resistência a impacto do que em comparação ao Hardox. Então, às vezes, o preço é 1 para 1. Não, muitas vezes. Às vezes, a nossa solução pode ser mais, além de ser economicamente mais barato, ele pode também agregar vantagem de ergonometria para o cliente, questão de não expor o colaborador, ter que levantar peças com maiores pesos. Então, as soluções nossas, ela agrega isso. Isso é também relativo até mesmo ao ferro fundido. Então, é sempre importante, quando a gente fala de custo, é entender o projeto, ver a gente entender todo
os fenômenos que ocorrem nele, quais são as limitações, se é peso, o que tantos temos de dificuldades ali do cliente, para a gente apresentar a melhor solução, porque às vezes, dependendo, ela pode ser 1 para 1, ou talvez até menor, ou, dependendo de situações de alta severidade, é um custo mais agregado, mas também vai aumentar 4, 5, 6 vezes a mais a vida útil. Então, ele vai ter um retorno financeiro referente a isso. Perfeito, perfeito. Quanto tempo dura a bateria? O revestimento vai durar? Ficou mudo, mas eu acho que você perguntou da bateria. Quanto tempo dura o sensor, a bateria do sensor, e conseguimos ter informações de quanto tempo o revestimento vai durar? Perfeito. O revestimento, quanto tempo ele vai durar? A plataforma, o monitoramento Solução One já nos permite isso, porque ele nos dá essa previsibilidade, né? Conforme eu mostrei na plataforma digital, então isso ele vai nos ajudar. E referente à duração da bateria, nós temos, né? Já como até o término da vida útil ele vai durar, mas a gente tem bateria durando mais de 2, 3 anos, então não é algo padrão, ela vai durar 5 anos e pronto, não, ela pode durar, dependendo, mais de 5 anos, mas de todas as soluções que a gente está falando de desgaste, infelizmente o nosso maior desafio é em torno de 1 ano já o material já desgastou por completo, ou simplesmente, dependendo em onde não há tanto desgaste, 2 anos. Mas quando a gente entra numa solução de monitoramento que é focado em áreas críticas, dificilmente é uma região que é onde o desgaste demora 3 anos, porque é onde é a solução, a gente precisa atacar onde está durando 3 meses, às vezes 45 dias, igual muitas situações, ou dependendo 2 dias, temos também situações, então é sempre nessa linha. Então, a vida útil da bateria nós temos de forma acima de 2 anos tranquilamente. Perfeito. E quanto tempo o investimento dura? O revestimento dura, nós temos de acordo com os dados da plataforma, né? Mas assim, o revestimento ele pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos. Então, a gente identifica do revestimento aonde está sendo aplicado, de acordo para a gente gerar esse comparativo. Por exemplo, o mesmo caso que eu mostrei onde a gente tem esse case de sucesso, que é onde eu mostrei na plataforma. A solução anterior era uma solução de choque bar, que durava 7 meses, e já não só durava, na verdade, já tinha desgastado por completo durante 7 meses, e com a nossa solução Arcoplate, nós já temos já um ganho já de 8 meses, já ultrapassou 1 mês do que anterior, e que a gente tem expectativa de aumentar 1,6 de vida útil. Então, com isso, o ganho de vida útil vai depender para qual nós iremos comparar de cada tipo de solução que o cliente tem de utilização. Perfeito, perfeito. A fixação é através de soldagem, é isso? Qual material é usado para essa fixação? O material só repete de novo a questão, por favor. A fixação é através da soldagem. Qual material é usado para fixação? Alguma solda específica ou 309 ou outro? Não. O revestimento, por sua vez, é um material de arame tubular, que no caso, para cada liga, né, são carbonetos de cromo, desde carboneto de cromo até carboneto de cromo com nióbio, carbonetos complexos. Então, para cada tipo de liga, há outros elementos de liga nesse arame tubular, que é tudo realizado um processo de arame tubular, open arc, que é arco aberto. Perfeito. A placa Arcoplate tem baixa aderência e resistência ao impacto versus uma cerâmica. É melhor? Excelente questão. Referente à cerâmica, o material, quando nós estamos falando de resistência à abrasão, a cerâmica é um material muito bom, em comparação ao Arcoplate, somente, isoladamente, à abrasão. Mas quando a combinação de impacto, a cerâmica ela não vai ter esse benefício, porque a cerâmica ela se rompe, ela se ruptura. Então, quando a combinação de impacto, Arcoplate, ela tem, além de menor ali aderência de material, que é onde ela vai ter o melhor escoamento, que incluso a cerâmica permite isso, por conta da sua superfície lisa, mas como grande vantagem, como grande pilar, é o ganho de vida útil, porque ela resiste a impacto, e a cerâmica não. Uma vez submetida a impacto, irá perder essa solução, porque ela não tem essa propriedade. Perfeito. No monitoramento eu consigo visualizar uma
previsibilidade de vida útil futura? O sistema mostra isso? Sim, a previsibilidade futura, por bem que não foi o foco mostrar de cada peça, mas, por exemplo, na plataforma digital, onde há a presença dos 8 chapas de desgaste, se nós formos focar cada uma, a gente consegue ter uma previsibilidade de quando vai. Tem uns que nem mostra previsibilidade futura, porque nem desgastou, então, ou seja, ele não consegue nem mostrar para você se vai desgastar daqui 1, 2 anos, porque o desgaste foi tão mínimo que, ou seja, Não tem diferença, né? não tem referência. O que a gente tem referência é onde está tendo mais desgaste, que foi, no caso, que esse que nós estamos acompanhando em tempo real junto na aplicação no cliente, é o que? A gente tem uma estimativa possível que vai desgastar por completo seus 13 milímetros dia 9 de setembro. Mas isso não quer dizer que realmente nessa data já desgastou por completo, porque por ser em tempo real, conforme vai mudando o material, o processo, a demanda, ele pode prolongar mais ainda a vida útil. Perfeito. Tem mais 2 perguntas aqui. A gente passou um pouquinho o tempo, mas acho que dá para responder. Tem alguma aplicação em maquinário agrícola já? Material agrícola, ainda não, em questão de arcoplate, mas sim, KST, sim, temos material que a gente pode estar utilizando. Isso, revestimento, às vezes até com arame tubular direcionado já nessa aplicação agrícola, é que quando ele falou, eu achei que estava associando arcoplate ou monitoramento, mas nós focado em mineração, mas agrícola, onde há desgaste, seja agrícola, seja outros segmentos, nós temos a solução ideal para cada tipo de aplicação. É sempre importante entender todos os fenômenos, tudo que acontece, qual o material básico, qual a solução anterior que ele utilizava, o histórico, né? Porque com isso, com essas informações, nos permite dar o melhor direcionamento de acordo com a nossa liga. Então, assim, para agrícola, a gente tem todos os revestimentos da liga KST e cada um, a gente tem tanto sucesso de material com alta concentração de carbonato de cromo, que é alto cromo, revestimento, então a gente tem um grande aumento de vida útil também para esses segmentos também. Perfeito. Vou fazer, acho que é a última pergunta aqui. A chapa Arcoplate, ela é instalada em alguma peça? Exemplo, caçamba, como fixar a chapa em aço carbono? Ele está perguntando de colocar o... Repete de novo a pergunta, por favor. O Arcoplate, a chapa de Arcoplate é instalada em alguma peça? Sim, a gente pode tanto instalar ou fazer ela de forma sem ter essa sobreposição. A gente pode trabalhar das duas configurações. Por exemplo, uma caçamba, eu posso tanto fazer ela como sobreposição, pensando como kit de revestimento, só sobreponto, ou dependendo da aplicação ali também, a gente faz toda a conformação, toda a geometria dela, como que ela fosse o estrutural já com revestimento ali, não havendo a necessidade de sobrepor ela já sendo a própria caçamba. Sim. Perfeito. Perfeito, pessoal. Acho que a gente conseguiu responder tudo. No final desse webinar, eu vou enviar um certificado de presença com os contatos também do Renato. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com o Renato, que ele vai saber, se ele não souber a resposta, ele vai saber direcionar, ele vai conseguir atendê-los da melhor forma possível. A apresentação a gente não pode compartilhar, mas como eu disse, vai estar gravado no nosso YouTube. Se tiver qualquer dúvida, pode acessar a qualquer momento. Agradecer mais uma vez ao Renato pela disponibilidade, pelo conteúdo excelente e desejar um ótimo dia aí para todos. Renato, se quiser. Não, agradeço finalizar. aí também, faço as suas palavras também, mas agradeço a todos pela oportunidade, espero ter partilhado um pouco do conhecimento e estou à disposição para dar o melhor suporte, o melhor direcionamento técnico. Quando a gente fala de material de desgaste, é muito grande esse campo, então para cada tipo de desafio tem uma solução, então não existe um padrão, não, é só Arcoplate, ou é só KST, ou é só Nano, não. Cada desafio a gente precisa entender para a gente dar o melhor direcionamento. Então, assim, agradeço novamente, agradeço a todos o tempo cedido aí, de 1 hora e pouco aí do tempo de vocês, meio diante toda a correria do dia a dia, mas agradeço e estou à disposição para ajudar todos vocês aí. Perfeito, então. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo webinar. Abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.